Abri, ou melhor, não tenhais medo, escancarai as portas do vosso coração a Cristo Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar um momento? Prezada religiosa, caríssimos irmãos e irmãs, foi num dia 22 de outubro de 1978. Um 22 de outubro como essa data que nós presentemente celebramos e vivemos, que iniciou o pontificado de São João Paulo II. Karol Wojtyła, um arcebispo polonês, tinha sido eleito para a sé de Pedro, para ser sucessor de Pedro. E ele, logo ao iniciar o seu pontificado, lançou esse desafio para nós, cristãos. Às portas do terceiro milênio, ele compreendia bem o drama que vivia a humanidade. As ideologias pretendiam sufocar no coração humano, na alma humana, o desejo de Deus. As ideologias procuravam colocar-se no lugar próprio de Deus. As ideologias tentavam matar a Deus onipotente no coração do homem. E esse mal que se alastrava de diversas formas pela humanidade fazia que homens e mulheres, no seu coração, apostatassem, deixassem a verdadeira fé. Nessa grande empreitada que ele vinha a começar a fazer, no seu pontificado, ele faz esse convite. Não tenhais medo. Abri, ou melhor, escancarai as portas dos vossos corações a Cristo Jesus. Quem segue a Cristo não é confundido, mas, vendo os pés do mensageiro que anuncia a boa nova que nos conduz ao céu, exulta de alegria, permanecendo firme até a morte no cumprimento de sua santa vontade. Assim foi, caríssimos irmãos e irmãs, a vida de João Paulo II, a vida de Karol Wojtyła. Não teve uma infância fácil. Nasceu na Polônia em tempos de guerra, em tempos em que a religião cristã, a religião católica, era verdadeiramente perseguida. Somada a isso, perdeu sua mãe muito jovem. E desde ali, desde os 9 anos de idade, tomou Maria Santíssima, a Mãe do Céu, como sua própria mãe. E daí nasceu a sua devoção verdadeiramente mariana, profundamente mariana. Perdeu também irmã, perdeu mais tarde o irmão, perdeu depois o pai. Tudo isso em meio à guerra, em meio ao nazismo que se alastrava pela Europa e já tinha tomado a Polônia. Nesse entremeio bem difícil, bem dramático, ele resolve fazer-se sacerdote. Ele ouve o chamado de Deus no meio de grande tribulação. E no meio da tempestade, dessa grande tempestade de sua vida, é como que Pedro que escuta nosso Senhor dizer para ele, nas águas tempestuosas do mar da Galileia, Noli timere, ego sum. Não tenhais medo, sou eu. Nosso Senhor o chamava ao sacerdócio. Teve que ingressar num seminário clandestino. Teve que fazer seus estudos, teve que estudar para o sacerdócio. Teve que também ter vida de piedade, de oração, enquanto trabalhava forçosamente numa pedreira nazista. Enquanto tinha que trabalhar durante o dia, estudava à noite, clandestinamente. Tudo no desejo de fazer esse sacerdote, de ser pastor de almas num mundo imerso em maldade. Fazendo-se sacerdote, finalmente foi ordenado também, de maneira clandestina. E começou a ser cura de almas ali, na Polônia. Depois, a Polônia caiu nas mãos dos comunistas. E mais uma vez, a perseguição tomou conta daquele lugar. A perseguição chegou até ele mesmo. Ele era procurado
ele era constantemente combatido. E muitos atestam que até mesmo havia muitos planos para tirar-lhe a vida, mas a divina providência tinha planos maiores para ele. Diante de tudo isso, ele continuou firme no fiel cumprimento da vontade de Deus, confessando a Cristo, o único Salvador e Redentor desse mundo cheio de maldade, desse mundo das quais as ideologias tiraram do homem a sua imagem e semelhança de Deus, escravizaram um homem que tinha sido libertado pelo sangue redentor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais adiante foi eleito, bem jovem ainda, como bispo, e chegou finalmente à sé de Pedro, também muito jovem. Ele teve o pontificado, o terceiro pontificado mais longo da história, ficando apenas atrás de São Pedro e de Pio IX. O pontificado dele durou longos anos, para o bem da igreja. Viajou pregando ao mundo inteiro o nome de Cristo Jesus, pedindo que nós abríssemos as portas dos nossos corações, nesse século cada vez mais materialista, um século que não entende mais a figura de Deus e a figura do homem mesmo. Ele seguia pregando o evangelho a todos os povos, seguindo o chamado que nosso Senhor fez para ele. Nas viagens que fez, confessava sempre a Cristo, chamava, convidava as pessoas para o conhecimento de Cristo, anunciava a Cristo, respondendo a essa pergunta que nosso Senhor faz a Pedro no Evangelho. Ele também diz para nosso Senhor: tu sabes que te amo. E nosso Senhor confiou para ele as suas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. Viajou o equivalente a 3 viagens à lua, pregando a palavra de Deus e o Santo Evangelho. Em todas as nações, em todos os lugares onde ele chegava, percebendo o valor que tinha toda a terra e os seus habitantes, se inclinava abaixando-se para beijar o chão, seguindo o modelo de São João Vianney, reconhecendo que ali estavam os seus filhos e que ali ele precisava convidar as almas à aproximação de Cristo, nosso Redentor, o único Salvador de nossas almas. E ele gastou a vida, quem viveu e viu sabe, até o último segundo do seu pontificado, pregando o nome de Cristo, ensinando a palavra de Deus, com palavras e com seu exemplo. Gastou a vida. E cada vez que aparecia na janela, naquela famosa janela do Vaticano, dando os seus quase que últimos suspiros, proclamava com gemidos inefáveis a palavra de Deus, a verdade de Cristo, caminho, verdade e vida. Um homem verdadeiramente imerso no amor de Deus e que procurou até o último instante dar a vida pela salvação das almas e pelo amor a Cristo Jesus. Grande devoto de Maria Santíssima, também se empenhou na devoção a Nossa Senhora como caminho, como penhor de salvação para toda a igreja, para todo o mundo. Era devotíssimo do rosário, propôs a meditação dos mistérios luminosos, adicionou títulos marianos, a ladainha de Nossa Senhora, mãe da igreja, rainha das famílias. Promulgou também algumas encíclicas marianas, Redemptoris Mater, a mãe do Salvador, Rosarium Virginis Maria, o Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria, e, mais que tudo, também fez conhecida cada vez mais a verdadeira devoção a Nossa Senhora, o tratado da verdadeira devoção a Nossa Senhora, a consagração total à devoção a Nossa Senhora, porque o seu lema, como sucessor de Pedro, era totus tuus, todo teu, Maria. Uma fórmula de consagração a Nossa Senhora, que é hoje bastante conhecida também, graças a ele. Peçamos a São João Paulo II por nós, que nós sejamos fiéis ao seguimento de Cristo. Ele também, com seu olhar cheio de misericórdia, com seu coração
de pai e pastor, deu-nos a administração apostólica, reconhecendo o verdadeiro valor da Santa Missa, na sua forma extraordinária do rito romano, reconheceu em nós e nos deu a graça de sermos guardiões desse verdadeiro tesouro da igreja. Peçamos que Ele do céu interceda por nós, para que nós também continuemos a sermos fiéis guardiões desse santo tesouro. E que Ele interceda por cada um de nós, em todas as nossas necessidades. Que nós também atravessemos as tempestades de nossas vidas e nós tenhamos a coragem de dizer para nosso Senhor, a coragem e a honestidade que nosso Senhor encontre em nós, verdade, quando dissermos para Ele, Domine, tu omnia nosti, tu xis, qui amo te. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.